pessoal, a paz do Senhor para vocês. Mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Desta feita nós estaremos estudando a lição de número 6 da nossa revista da escola dominical da CPAD. E hoje o assunto é um assunto palpitante. Esse assunto sobre o ministério apostólico. Como aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É justamente nesse assunto tão importante que vamos estar tratando hoje. Acredito que aos professores da escola bíblica dominical, valorosos de Deus, que anda sempre preocupado com a edificação da igreja, o ensino da igreja, isso é bom. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto, porque às vezes há algumas divergências, e essas divergências, pela palavra de Deus, elas são esclarecidas a verdade, e o que pode triunfar é sempre a verdade. Pois bem, hoje, tratando de apóstolo, nós temos 12 apóstolos, estes que o Senhor escolheu, e nós chamamos os 12 de colégio apostólico. E como nós encontramos em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 4, nós temos ali a listagem desses homens escolhidos pelo próprio Jesus para lhe auxiliar no seu ministério terreno. E essa lista começa pelo apóstolo São Pedro, depois vem André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e o Judas Iscariotes, que este veio trair o Senhor Jesus. E assim nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que esse Judas Iscariotes foi substituído, porque a contagem dos 12 havia diminuído um, portanto precisava colocar outro no seu lugar. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e aí foi colocado Matias. O Matias ocupou o cargo de Judas para ficar os 12. Daí em diante, nós vamos analisar que esse cargo ou esse ministério apostólico, nós vamos entender. Por exemplo, no caso do apóstolo São Paulo, também é chamado de apóstolo, mas este foi ter um encontro com Jesus, como todos conhecem a história. Ele teve um encontro com Jesus e Jesus o transformou. Era um fariseu, preparado, um homem, era um doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, que foi um dos anciãos mais importantes. Um tempo Gamaliel foi até um dos principais do Sinédrio. Nessa época, quando Paulo se converteu, ele fazia parte também do Sinédrio, embora não fosse mais o principal do Sinédrio, mas um homem de grande respeito. Inclusive ele aconselhou
quando os apóstolos foram presos e eles queriam até executar os apóstolos, Gamaliel deu um conselho importante na época, fazendo parte do Sinédrio. Então esse Paulo, ele foi perseguidor, fariseu, perseguidor da igreja. Ele teve um encontro com Jesus. Como nós encontramos, ele faz menção até no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, quando ele fala, ele estava mencionando sobre a ressurreição, e então ele disse que ele foi um dos menores, ele não era nem para ser considerado como apóstolo, pelo fato dele ter sido uma pessoa que não participou do ministério ativo de Jesus, como nós encontramos também em Atos dos Apóstolos, para preencher o cargo de apóstolo. Inclusive quando Matias foi escolhido, precisava de alguns requisitos para preencher a vaga de Judas, cujos requisitos foram mencionados até em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1. Inclusive a gente pode fazer menção aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos lá. Então diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. E o versículo 26, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos, formando aí o número 12. Bem, aí se entende que Paulo não tinha os requisitos exigidos na época para ser apóstolo, que ele foi se converter há um tempo depois, mas nós vamos encontrar que esse chamado colégio apostólico, os 12, estes homens foram escolhidos pelo próprio Jesus para a expansão da igreja, a expansão do reino de Deus. Estes homens foram muito usados, como ao ler as escrituras no Novo Testamento, vamos ver as obras que estes homens realizaram. Enfim, Jesus, ao escolher, lá em Mateus 10, está a lista deles, diz que esses homens, eles recebiam uma unção para curar todo tipo de enfermidade, para expulsar os demônios, e proclamação do Evangelho. Seria estes homens para a expansão do reino de Deus na terra. E esses homens realmente fizeram um trabalho maravilhoso. E aí vem aquela pergunta: é possível que haja uma sucessão desses apóstolos? Por exemplo, como Pedro era um dos homens mais influentes, foi o primeiro a ser escolhido por Jesus, então seria, por exemplo, o caso de uma sucessão. Nós não encontramos isso nas escrituras. Não há sucessão, nem de Pedro e nem de qualquer um outro apóstolo. As escrituras não nos dão esse direito. Mas sempre acontece no ser humano aquela questão da ostentação. É querer ostentar ou quer ostentar um título, né?
Então, as Sagradas Escrituras não nos dão o direito de querer suceder um cargo tão importante como o desses, né? Então, nós temos na palavra de Deus, por exemplo, ministério com caráter apostólico. Aí sim, ministério de caráter apostólico é outra coisa. Embora eles não fazendo parte do colégio apostólico, mas levantaram muitos homens na Bíblia que fizeram um trabalho de apóstolo. Embora eles não ostentavam esse título, mas, no entanto, eles fizeram um trabalho apostólico. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, se o dom, porque aqui a palavra está bem clara dizendo que é dom. Ele deu dons aos homens, então é um dom. O dom de, por exemplo, se uma pessoa ele recebe o dom de profecia, por exemplo, ele pode ser denominado de profeta? Não. Pelo fato desse dom que ele recebeu, não lhe dá o direito de ter esse cargo, né? Ou esse ministério de profeta. Mas ele exerce o ministério de profeta, porém, não precisa ser chamado de profeta. Isso é uma questão de humildade e não ostentação. Nós temos, por exemplo, muitos homens na Bíblia que se tornaram grandes desbravadores, e eles nem por isso foi chamado de apóstolo. O apóstolo São Paulo, nós temos, embora ele não fazendo parte do apostolado, é só a gente dar uma olhadinha, 1 Coríntios 15, 9, vê o que Paulo refere a respeito do seu apostolado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muitos mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então Paulo não ostentava tal título, mas na verdade Paulo, ele foi até ratificado na Bíblia pelo colégio apostólico, que são os 12, né? Ele foi considerado apóstolo. É só a gente ler as cartas que a gente vai entender que Paulo foi considerado apóstolo. Aliás, o apostolado de Paulo foi uma questão até que Jesus o chamou ele particular. Jesus fez um chamamento a Paulo particular. Paulo se tornou apóstolo dos gentios, fariseu, Saulo fariseu, de Saulo fariseu, Paulo apóstolo dos gentios. Esse homem foi uma grande bênção na extensão da igreja, na proclamação do evangelho, estabelecimento de igrejas, foi um grande desbravador. Então realmente, não que ele ostentava o apostolado, mas ele foi considerado, o ministério de Paulo, um ministério apostólico. Paulo, inclusive, aí no capítulo 15, versículos a seguir, desse versículo que eu li, Paulo chega a dizer, até trabalhei um pouco, bem mais do que todos eles,
porque Paulo realmente fez um trabalho extraordinário. Então, o dom de apóstolo não significa mais que essa pessoa precisa... Tem tanta gente que está aí ostentando o nome de apóstolo, mas, na verdade, eles deviam ser um pouco mais humildes, E como Paulo foi, não esta ostentação. Como eu dei o exemplo, nem pelo fato da pessoa possuir um dom de profecia significa que ele tem que ser chamado de profeta. Nós temos, por exemplo, não precisa falar tanto sobre a questão do assunto, eu acredito que todos entendem, como Matias assumiu esse cargo, de apóstolo. Nós encontramos também na Bíblia, depois como Paulo também, Barnabé e outros, que foram também chamados no Novo Testamento de apóstolos. Tá? Mas é verdade que a consideração como apóstolo é justamente isso aqui que nós vamos chegar agora. Por exemplo, o que falar de Daniel Berg, Gunnar Wingre, que foi os desbravador dessa nação brasileira, trouxe o evangelho para esse país, como esses homens sofreram pregando a palavra. Então isso aí eu vejo um verdadeiro dom de apóstolo, mas nem por isso eles ostentaram, ou eles se autodenominaram apóstolo, mas manteram seu espírito de humildade, cumpriu o seu ministério fielmente, com toda a humildade. A esse sim, apóstolo. Nós temos aí vários apóstolos espalhados por esse globo terra, pregando a palavra de Deus, desbravando, levando a palavra de Deus em países com muita hostilidade, aonde o evangelho é proibido a sua proclamação, a sua pregação, e enfim, mas eles permanecem firmes com o propósito de levar o evangelho a essas pessoas. A esses, embora sendo apóstolo, mas não recebe o título de apóstolo. Felizmente hoje nós temos essas coisas que vêm acontecendo no nosso próprio país. Alguns se levantam aí dizendo ser apóstolo, mas com intenções de levar as pessoas a investir neles mesmos, para eles criar os seus próprios negócios, às vezes buscando criar o seu próprio reino terreno. Mas não é isso que os apóstolos fizeram. Todos estes homens foram homens humildes, homens de fé, gastaram e se deixaram gastar pela proclamação do evangelho. Estes sim são apóstolos, homens humildes, viveram uma vida humilde, porque eles espelharam a sua vida na vida do mestre. Eles não tiveram essa ostentação. Inclusive o maior marco nas escrituras que a gente percebe a obra desses homens que eles fizeram. E aí Pedro falando, ele fala assim, que a proclamação do evangelho ficaram como base nesses 12. A doutrina, a forma de pregar o evangelho, as palavras, como deve ser pregada, como deve ser anunciado o evangelho. Não, eles não só deixaram as palavras, mas estratégia de como fazer que o reino de Deus cresça na terra. Então sim, a doutrina está fundamentada. Inclusive nós temos
a doutrina ela é fundamentada, né, naquilo que Jesus ensinou e que foi também ensinada pelos seus apóstolos. Eles seguiram as mesmas regras, a mesma linha de doutrina. Então isso é ser uma igreja também chamada apostólica. O que é uma igreja hoje denominada igreja apostólica? É uma igreja que segue à risca os ensinos apostólicos, a doutrina apostólica, né? O caráter apostólico, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E é isso. E que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um e que possamos aplicar a doutrina apostólica em nossa vida, porque é só assim. Os 12 apóstolos, por exemplo, na Bíblia, diz que eles vão fazer eles vão estar lá, os seus nomes lá nos muros da Nova Jerusalém, né? Os fundamentos ali. E enfim, eles assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse sim. Mas o que vem depois só tem o dom apostólico, como Paulo, como outros, né? O dom apostólico. Dom apostólico. E assim, se como outros que nós citamos aqui, e assim por diante. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima. E aí, meus amigos, meus queridos irmãos, se você viu esse vídeo e você gostou, eu gostaria que você compartilhasse, nos ajudasse aí, né? E que Deus te abençoe. Até a próxima.